Nós estávamos vendo que a instrução nós podemos ter através dos sonhos, mas muitas vezes a instrução é inconsciente e não é através dos sonhos. Nós temos fases, ciclos, em que temos sonhos muito vívidos neste sentido. Mas depois há instruções ou muda o mecanismo da instrução e nós começamos a ser instruídos inconscientemente. Isto quer dizer que o nosso ser consciente ou que os nossos corpos já estavam um pouquinho saturados de conhecimento e de instrução. Os corpos já estavam com necessidade de parar um pouco, de ouvir, de escutar, de receber e de assimilar, e de trabalhar o que tinha recebido e de praticar. Então a gente deixa de receber instrução em sonhos. E o corpo já está saturado, porque os corpos são finitos, os corpos são limitados e os corpos têm uma certa capacidade até de receber. Então a instrução, como é contínua, como a instrução não pode parar, porque a instrução é viva, então a instrução passa para os planos internos. E sempre que os corpos estão necessitados de voltar a ter instrução direta, então eles começam a participar dessa instrução, que não parou enquanto ele perdeu a consciência, enquanto isto parou de acontecer, conscientemente. Então os sonhos são desta fase, desta etapa, em que os corpos devem tomar consciência da instrução. E o fato de nós pararmos de sonhar ou de não estarmos recebendo nada através dos sonhos, o que nós temos que observar é o que estamos recebendo como energia, como vibração, que reflexos está havendo em nós dessa instrução interna que estamos recebendo na mônada ou na alma, nos nossos planos interiores. Então começa uma transformação em nós que escapa das nossas mãos, que a gente não sabe como começou. Foi o efeito dessa instrução que foi inconscientemente baixando aos corpos e que os corpos foram reagindo no bom sentido, que os corpos foram recebendo. E vocês notam que há pessoas que fazem até transformações físicas. A pessoa muda de postura, a pessoa muda de gestos, não artificialmente. Muda porque realmente essa instrução desceu para os corpos absorveram esta harmonia da instrução. Uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o mestre Serapis. Esses nomes que foram dados aos mestres eram nomes que correspondiam ao trabalho de certas energias ou de certas entidades em níveis mais próximos do plano físico. Então, se havia uma energia ou se havia uma entidade trabalhando na Terra, como ela estava trabalhando bem próxima do plano físico, chegavam a trabalhar até no plano astral e alguns até se materializavam, então eles tinham um nome. Então havia uma entidade ou havia uma energia, havia enfim um grande iniciado que foi chamado de Serapis, porque ele fazia um certo trabalho bem próximo do plano físico e parece que até se materializava quando era necessário. Mas todos estes mestres, todos estes seres ou todas essas entidades que trabalhavam muito próximas do plano físico e, portanto, tinham nome, Moria, Saint Germain, Serapis, como vocês sabem. Todos tinham nomes porque estavam muito quase visíveis e alguns até visíveis. Todos estes foram atuar nos níveis profundos. Hoje estão todos atuando no plano monádico. Não estão mais atuando perto do plano físico. Então não tem mais sentido dar nome para estas entidades, não tem mais sentido dar nome para estas energias. Porque eles trabalham em um nível onde os nomes não existem, da forma como existe aqui
nos planos mais superficiais. Isto aconteceu porque toda a hierarquia planetária se elevou. A hierarquia planetária cumpriu a sua parte aqui neste planeta e, há umas décadas atrás, esta hierarquia se elevou, mudou de plano, mudou de nível. Então passou a trabalhar conosco no plano monádico e não mais aqui. O que mudou? A pessoa está perguntando o que é que mudou. O que mudou é que nós não precisamos ter este contato direto com os mestres. Não precisamos ter mais o contato direto com estes membros da hierarquia, porque eles no passarem por aqui, por eles nos servirem aqui e por eles desempenharem as suas tarefas aqui, eles estimularam as almas. E as almas hoje trabalham em grupo. Hoje existem grupos internos de almas. Então, o nosso contato hoje não é diretamente com os mestres. Os mestres estão no plano monádico. É a nossa mônada que contata os mestres. Nós contatamos os grupos de almas. Os grupos de almas estão entre esse nosso estágio humano e as mônadas. As almas estão neste plano intermediário, estão no plano das almas. Esses grupos internos é que são a nossa meta. Nós temos que chegar aos grupos internos, estar nos grupos internos como almas, temos que servir nos grupos internos, aprender nos grupos internos de almas, para depois irmos subindo, irmos nos elevando para o plano das mônadas, que é onde se encontram os antigos mestres. Antigamente, o mestre estava aqui, encarnado, materializado, com a função de nos indicar o caminho mais curto para nós chegarmos a uma realização espiritual. Então, o mestre estava aqui indicando para todos aqueles que quisessem aprender qual era o caminho mais curto. Mas quem tinha que aprender já aprendeu, as almas desenvolveram, hoje estas almas já seguiram o caminho mais curto, indicado pelos mestres, e hoje já funcionam em grupo, já estão em grupos de almas. Então a hierarquia ascendeu, a hierarquia se elevou, mudou de plano. Então inútil está chamando um mestre aqui. Aqui se pode invocar a graça de estar em contato com um grupo de almas. Isto sim, que é o nosso caminho agora. Porque o caminho mais curto já não foi indicado. Quem é que não sabe qual é o caminho mais curto? Todos já sabem. Que é se voltar para dentro e perguntar as coisas lá dentro. Este é o caminho mais curto. Então já foi ensinado. E esses grupos de almas são encontrados lá nesse caminho mais curto. Se você se volta para dentro, que é o caminho mais curto, não existe nada mais próximo de nós do que esse nível interno. Está dentro de nós. Você não precisa caminhar nada para chegar lá, ele está ali dentro. Então, se você se volta para lá, lá você encontra os mestres, lá você encontra tudo o que precisa contra os grupos de almas. Agora, como tudo se elevou, como tudo foi desenvolvido, nós como almas e nós como mônadas, hoje chamamos os mestres de irmãos, porque os mestres estão no plano monádico. Nós como mônadas chamamos os mestres de irmãos. Então reconhecemos esta irmandade. Isto é muito mais próximo de nós hoje, isto nos dá muito mais força, isto nos dá muito mais segurança, ter estas entidades, essas energias como irmãos nossos, irmãos maiores, irmãos mais experientes, mas irmãos nossos. Isto é muito mais real para nós do que está chamando estas entidades, essas energias de mestre. É uma questão de evolução. Se é possível que certas vozes nos toquem a alma, se é possível que o tom e a clareza de uma voz nos ajude nesta conexão.
e por que certas pessoas, ao falar, transmitem força, segurança, convicção e amor. É o tom da voz destas pessoas que nos relaciona com isto. A energia criadora, para realizar a sua obra, usa o som. E claro que esse som nem sempre é físico, mas é um som que não é físico. Então o som é o instrumento para que a energia criadora trabalhe e realize. O som para nós, almas encarnadas, é a fala, é a voz. Este é o som que nós dispomos. Então, a nossa voz, a nossa capacidade de falar, isto é o instrumento em nós para a energia criadora. Um dos instrumentos para a energia criadora. Então, a palavra, quando o som dela está conectado com a energia da alma, isto é, quando nós, ao falarmos, estamos conectados com a alma, então a nossa palavra é criadora, nossa palavra é curadora, a nossa palavra é construtora, passa a ter poder. Não é a palavra que você está falando, é porque você se conectou com a alma e os poderes da alma estão usando o som, a sua palavra, para servir, para irradiar ou para criar. Então, à medida que nós vamos nos conectando com o nosso centro, à medida que vamos buscando a união com a nossa alma, a nossa palavra muda de valor, nossa palavra muda de tom, muda a energia da nossa palavra, por causa do som. Então nós passamos a ter uma palavra que vai ter mais influência. E aqui há umas pessoas muito interessadas em sonho, e uma quer saber o que acontece quando não sonhamos, por que deixamos de sonhar? E se nós podemos forçar para sonhar. Bem, para nós termos sonhos evolutivos, para termos sonhos instrutivos, como esses que a pessoa está buscando, nós temos que valorizar este processo. Temos que dar valor ao sonho. E para nós darmos valor ao sonho, automaticamente nós temos que cuidar do sono. Temos que cuidar da nossa forma de dormir. Então, se você tem um certo tipo de sono, você vai ter um certo tipo de sonho. E se você tem um sono correto, então você está com todos os elementos para ter um sonho instrutivo, para ter um sonho evoluído. Claro que nós temos que estar valorizando tudo isto. Quando vamos dormir, saber para onde vamos, saber que oportunidade teremos naquele outro estado. Então, cuidarmos desta forma de nós irmos dormir. Cuidarmos de não levar para dentro do sono, por exemplo, as preocupações do dia. Nosso estado de cansaço, de desânimo ou de ansiedade, procurar deixar isto tudo de lado e aí então adormecer. Porque aí vamos para um tipo de sono que é realmente restaurador, que é curador, que é construtor. Enfim, vamos dormir de outra forma. E vocês vão verificar que quando dormem bem, quando dormem corretamente, mesmo que não tenham lembrança dos sonhos, despertam bem. Isto que é importante. Porque se você desperta bem, é porque você foi a níveis profundos teus, aonde houve trabalhos positivos, aonde houve trabalhos de harmonização. Então você desperta bem. Agora, esse despertar bem pode ser sonhando ou não tendo lembrança dos sonhos. Não é o sonho em si que faz você despertar bem. O sonho pode contribuir, porque você pode se lembrar dele, então você tem mais segurança
para acreditar que você está bem. O sonho pode ajudar. Agora, mesmo que você não se lembre do sonho que teve, se você despertou bem, é sinal que houve este trabalho. Agora, é preciso ter isto tudo em mente, preciso ter isto tudo na consciência e permanecer coligado com isto. O dia todo, enquanto está fazendo outras coisas, enquanto está trabalhando, enquanto está estudando, ter isso sempre presente. Ter presente que, a uma certa altura, quando for dormir, quando for adormecer, vai estar com este processo, vai ter este tipo de trabalho. Enfim, precisa valorizar isto, precisa valorizar este trabalho, esta situação de estar dormindo. E a pessoa está perguntando o que é sonambulismo. Quando o corpo físico adormece, uma grande parte do corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam. Então, o normal é que parte do corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental se desprendam para irem se restaurar nos outros planos, e é natural que o corpo físico permaneça adormecido, porque o corpo físico se restaura enquanto dorme. Então, a forma natural do corpo físico se restaurar é ele adormecer. E quando o corpo físico adormece, os outros corpos, os corpos sutis, podem sair para irem se restaurar nos planos sutis. Porque nenhum corpo etérico, nenhum corpo astral e nenhum corpo mental suportaria por muito tempo a pressão do plano físico. Então é preciso que o corpo físico adormeça de quando em quando e que esses corpos sutis se desprendam dele para irem se restaurar lá onde eles precisam se restaurar. O corpo astral e o corpo mental e parte do corpo etérico, dentro do físico, só se desgastam. Dão para o corpo físico muito alimento, muita energia, muita força deles. Poucos seres têm a consciência de saber alimentar o seu corpo astral, o seu corpo mental, enquanto estão despertos. Porque o normal é que se extraia desses corpos tudo o que se pode extrair, mas não se dá nada, porque não há consciência. Na vida de desperto, devia haver um intercâmbio entre o plano físico e os outros planos. Então, o astral e o mental não ficariam nesta situação de só estarem dando, nada receberem. Nós não somos educados a estarmos despertos corretamente. Estamos despertos e dispersos, sem controlar o pensamento, sem dirigir o pensamento. Estamos despertos, mas sem controlar as nossas emoções. Enfim, o nosso corpo mental e o nosso corpo astral e parte do etérico, enquanto estão no físico, só estão dando, se desvitalizando. Normalmente não estão se reabastecendo. Então precisa que o físico durma para eles saírem e irem nos seus planos, nos seus níveis, irem se reabastecer, para voltarem aqui e continuarem outro dia. Trabalho no outro dia. Acontece o sonambulismo quando o corpo físico não permanece adormecido, deitado, quando os outros saem. Porque o corpo físico pode estar debilitado, um pouco desorganizado, então teme quando os outros saem. E por temor que aconteça alguma coisa, por fraqueza, por insegurança, o corpo físico os acompanha. E isto é o sonambulismo. Só que quando esses corpos saem, parte do etérico, astral e mental, eles não cortam completamente o fio com o corpo físico. Então, mesmo que estejam lá no plano deles, fazendo o seu trabalho, fica um fio com o corpo físico. E é por este fio que o corpo físico consegue
acompanhá-los até um certo ponto. Só que o sonambulismo é até um certo ponto, porque o corpo etérico e o corpo astral e o corpo mental vão muito longe, grande distância. E o corpo físico praticamente não pode sair de uma certa área. Então o sonambulismo é apenas uma coisa paliativa que o corpo usa para acompanhar os outros, mas ele sabendo que não poderá ir muito longe. O corpo físico não tem toda esta consciência total, assim como está sendo descrita. A consciência que ele tem é que ele vai ficar esvaziado quando os outros saem. Então ele procura seguir. Nós temos que cuidar do corpo físico, temos que dar o valor que o corpo físico tem, não negar a ele o seu valor, que é para ele não se sentir assim tão esvaziado, tão abandonado, tão sem forças, a ponto de ter que seguir os outros quando chega na hora dos outros irem para os outros níveis. Então, um sonâmbulo precisa se explicar estas coisas todas e ver em que sentido aquele corpo físico está se sentindo tão fraco, está se sentindo tão carente que precise seguir os outros. O que poderemos fazer, pergunta uma pessoa, nesses momentos críticos do planeta? Porque esta pessoa tem consciência do que esta guerra significa. E que atitude podemos tomar diante disto? Bem, aqueles que percebem esta situação, não? E que gostariam de colaborar de alguma forma, teriam que afirmar dentro de si que é o cosmos, a consciência cósmica, que conduz à consumação dos ciclos, das metas. No fundo, é o cosmos que está em andamento, é o cosmos que está em evolução. E as metas de cada ciclo cabe a ele desenvolver, ao cosmos desenvolver. E o cosmos cria universos, o cosmos dissolve universos, o cosmos é que lida com isto. Então nós não podemos estar num planeta e totalmente submissos à consciência da humanidade deste planeta, que é uma consciência muito elementar, muito primitiva, em confronto com o que poderia ser já como consciência. Então, nesses momentos em que o primitivismo da consciência emerge tão claramente, é nesses momentos que nós temos que reafirmar a consciência cósmica. Não ficarmos perdendo tempo de fazermos coligações com a consciência aqui neste planeta. Estarmos realmente tendo presente a consciência cósmica. Porque são certas conjunturas dirigidas pelo cosmos que fazem com que os rumos aqui se definam, ou que os rumos aqui mudem. Então pode chegar a uma certa situação neste planeta que ela não tenha solução dentro do planeta, como não terá mais. Então a solução para o planeta virá de conjunturas superiores, virá de conjunturas de outros sistemas de mundos. Então é com isto que nós temos que estar coligados. Nós temos que estar afirmando isto, que é para nós, eventualmente, possamos ser colaboradores desta regeneração, para sermos colaboradores disso. Mas os elementos não estão aqui. Não adianta neste momento você estar pregando para este lado ou aquele, porque eles se correspondem, eles são semelhantes. Então, não tem que gastar energia nenhuma aqui, neste sentido. É preciso ter presente esta consciência cósmica, é preciso ter presente esta consciência que move os mundos, que define realmente o rumo das coisas e ficar ali muito firme, e ficar ali
muito seguro. E para nós conseguirmos manter esta conexão e para nós conseguirmos realmente perceber a presença desses grandes esquemas de mundos, enfim, disto que rege este mundo, para nós estarmos bem conectados com isto e para sentirmos esta presença, nós teríamos que estar já treinados a não nos envolvermos muito com as aparências. Porque aqui nós vivemos em um mundo de aparências. Isto tudo é uma aparência. A realidade é outra, não é esta que está aparente. Então, para nós podermos, neste mundo, colaborar para que ele não se desintegre ou para que ele mude de rumos, quem vai fazer isto é a consciência cósmica. Quem vai fazer isto são conjunturas que a consciência cósmica vai organizando para atuarem aqui. Então nós não temos que estar envolvidos em nenhum plano, em nenhum nível, a não ser no físico. Se isto acontece onde nós estamos, então nós estamos no físico. Mas com todos os outros níveis nós estamos em outra coisa. Estamos em outro nível de mundos, de coisas e de sistemas. Porque é assim que nós vamos colaborar nesta ponte que precisa ser feita. Nós vamos colaborar como intermediários de uma consciência maior, que está sendo organizada pela consciência cósmica. Nós temos que ter isto presente, não a guerra. A guerra, nós nos lembramos dela só quando acontece de nos lembrar, quando alguém fala, quando o alto-falante grita, ou quando cai uma bomba, aí você se lembra da guerra. Tem guerra, sim. E vê o que pode fazer ali. Mas isto não deve existir como prioridade. Então, você fica no alto, você fica naquele plano, naquele nível que vai modificar os rumos disto, que vai mudar isto de alguma maneira. Naquela consciência está claro como esses rumos vão ser mudados. Então é lá que nós temos que estar e não ocupados com o que se passa aqui mais do que é necessário. E se você faz este voto, não se você toma esta decisão, isto tem uma influência enorme no plano físico. Eu vou contar uma coisa que parece uma anedota, mas não é, deu-se mesmo. Eu ligo a televisão para ouvir o noticiário, quando posso. Quando não está acontecendo nada naquele momento, eu vou lá e me ocupo disto. E ontem eu liguei o noticiário que estava mostrando a guerra. Cada vez que passava no vídeo uma bomba fazendo assim, a televisão desligava. Não foi uma vez só, hein? E a uma certa altura a televisão se cansou e não queria mais ligar. Falei, não, mas por favor, venha. Aí ela foi. Mas cada vez que passavam daqueles mísseis, ela desligava. Não queria. Você vê como isto passa até para os objetos, isto passa até para o plano físico. Passa para os objetos que estão em volta de você. Até o plano físico fica imbuído disto. Não é um trabalho imaginativo, não. O plano físico acaba impregnado disto, com que você está ali fazendo o trabalho de se conectar. Porque não, realmente não importa o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é kármico. É kármico. É o resultado de centenas de encarnações de povos. Então é isto. Só podia dar nisto. Então, você não tem que estar ocupado com isso. Você tem que estar na mudança de rumos. Você tem que estar lá onde os rumos estão sendo reorganizados. Isto é muito importante, pode ter efeitos muito físicos até, porque veja, uma coisa como esta que está sendo perpetrada agora, com este tipo de armas, com este calibre de armas, de explosões, isto poderia produzir
se isto passa de um certo limite, isto pode produzir a inclinação do eixo da Terra. Isto pode produzir a inclinação do eixo, de repente. Claro que existe uma hierarquia, existe todo um trabalho interno que está segurando a inclinação do outro lado. Mas como você colabora com isso? Você colabora não estando ligado com essa inclinação, mas estando ligado com os novos rumos. Porque isto pode ainda manter um certo equilíbrio. Porque realmente, se o eixo da Terra inclinasse, nós iríamos para uma catástrofe kármica. Porque depois, para restaurar o karma de um eixo que inclinou, isto seria uma catástrofe kármica. Até o planeta equilibrar este karma, para depois prosseguir a sua vida evolutiva, isto seria realmente uma catástrofe. A catástrofe não são as bombas que estão caindo. Isto é reflexo da verdadeira catástrofe. A catástrofe terá acontecido se o eixo inclinar, isto sim. Porque isto é um karma que fica sobre o planeta e ele vai ter que resolver este karma. Isto são períodos inimagináveis de tempo para resolver um karma deste. Para depois o planeta retomar o seu rumo evolutivo. Percebe onde está a catástrofe? Não é na guerra. A guerra é kármica, a guerra é um ajuste de contas lá entre seres e entre forças involutivas que estão em confronto. Então nós estamos coligados com o maior. Fora disto, com a mudança de rumos. O nível superior não poderia evitar essa guerra? O nível superior trabalha dentro da lei. Então, se você dá uma bofetada em um ser, o mundo superior não poderá nunca evitar que você receba uma bofetada de volta. Isto é contra a lei. Então precisa que você receba a bofetada de volta para depois o mundo superior levantar a situação. Antes é impossível. Ele pode até te ajudar a receber a bofetada corretamente. Até aí pode. Te ajudar. Mas você tem sempre o livre-arbítrio. Você tem sempre o livre-arbítrio. Então, se isto aqui é um confronto entre forças involutivas representada por grandes nações, isto aqui tem que entrar em confronto. Ninguém pode evitar isto, porque isto é kármico. Então, nós vamos trabalhar a partir do momento em que este karma já estiver equilibrado. Aí sim é possível. Mas na situação atual, estarmos realmente coligados com os níveis de consciência maior. E para isso, você precisa estar com a sua consciência lá em cima. Isto é que é efetivo. É preciso estar realmente lá em cima, precisa estar com a consciência lá, precisa estar conectado lá. Lá na mudança de rumo, lá na mudança de coisa. Lá onde as coisas estão sendo formadas para descerem aqui. Numa nova terra, não numa terra mais purificada. E nós nessas coisas temos que ver de que lado estamos. Não é se estamos de um lado ou de outro de quem está lutando. Você tem que ver de que lado você está. Se você está do lado destas coisas, ou se você está do lado da consciência única, ou você está do lado do todo, da coisa maior. Isto é que você tem que optar. Isto vai então determinar muitas coisas. Inclusive na vida individual. Uma pessoa mandou como colaboração um trecho de um livro da mãe, onde se lê o seguinte: paz no universo inteiro. A guerra é só uma aparência. A perturbação é só uma ilusão. A paz está aí imutavelmente. E depois ela diz: eu não pertenço a nação alguma, a civilização alguma. Eu não pertenço a sociedade alguma, a raça alguma. Eu pertenço ao divino.
um colaborador observou que nós dissolvemos a forma do monastério para que todos pudessem se colocar internamente naquele estado de consciência. E depois ela observou que em seguida foi criado o grupo da Irmandade. Então ela não compreendeu por que a gente dissolve uma forma para que fique só a consciência e depois se coloque outra forma mais ou menos em seguida. À medida que nós fomos aprofundando esta ideia do monastério, nós vimos que esta consciência monástica, ela inclui que a gente seja desvinculado de todas as coisas do mundo, de todas as coisas materiais. E quando esta consciência ficou muito clara para nós, nós reconhecemos que o grupo não é assim desvinculado de tudo. Que muitos membros do grupo, muito ativos, muito positivos, que são partes mesmo do trabalho, estão vinculados a várias coisas, não são livres. E mesmo pessoas aqui do grupo básico continuam vinculadas a certas coisas. Outros mantêm laços familiares, não conseguiram transcender esses laços familiares, não conseguiram incluir a família na família universal, então ainda tem relação familiar. Isto estava necessitando de um esclarecimento e de nós não esquecermos que, se a nossa condição é esta, que esta não é a consciência monástica pura. Então tinha que haver no grupo, formalmente, um grupo mesmo pequeno, mas que não fosse realmente vinculado a nada disto. Não que seja um grupo à parte, e não que seja uma reedição do grupo dos monges, não é isto. É uma forma de nós nos lembrarmos da essência da coisa. Porque isto vai nos ajudar ou a transmutar esses vínculos que temos, ou vai nos ajudar a internamente nos desvincular um pouco dessas realidades materiais. Mas esse grupo da Irmandade foi fundado porque deve ser composto de pessoas que realmente não tenham nenhum vínculo externo, que não tenham propriedades, que não tenham irmãos, que não tenham mãe, pai, que não tenham nada. Isto é o grupo da Irmandade. Quer dizer, é o nosso estado de consciência, porém deve ser realizado no mundo físico, deve ser realizado na vida concreta. Então seria inconcebível, seria inútil ter criado o grupo da Irmandade se tivesse alguém que dissesse: eu vou visitar minha família. Percebeu? Então é por isso que o grupo foi fundado. Para que a gente tivesse, mesmo que fosse em ponto mínimo, pequeno, a materialização do propósito, da essência. E como não se pode fazer isto artificialmente com ninguém, porque isto é um processo de cada um, é a vida de cada um, enfim, é o mundo que está aí, então há necessidade de haver, nem que seja um, nem que seja dois, nem que seja três, basta que haja um, que seja realmente desvinculado, que esteja realmente solto de tudo isto. Isto é necessário porque isto é a essência do que se trabalha. Isto é a essência de tudo aquilo que é a razão desta paz universal que, como vocês veem, é quase impossível sobre o planeta Terra. Como é impossível ou quase impossível sobre o planeta Terra vocês encontrarem pessoas desvinculadas completamente. Mas é impossível que em milhares de pessoas que compõem o grupo que não haja pelo menos um assim. Então, se houver um assim, aquilo é o grupo da Irmandade.
É um símbolo. Não se está criando nenhum grupo à parte. Nós estamos buscando pessoas que realmente sejam desvinculadas ao máximo. Então isto precisa ser visível, isto precisa ser formal, para que a gente não se acomode com os próprios vínculos. Porque a gente se acomoda com os próprios vínculos, até esquece que aquilo é vínculo e deixa de trabalhar para se desvincular também daquilo. Então nós temos que ter um espelho, temos que ter uma coisa que não tenha pai, não tenha mãe, não tenha família, não tenha aqui em casa, não tenha que receber salário, não tenha que assinar contrato. Tem que ter alguém assim, porque aquilo é o símbolo, aquilo é o cerne da coisa que está em todos nós, em alguma proporção, mas não perfeitamente, como a gente sabe, não perfeitamente. O próprio grupo da Irmandade, essas próprias referências da desvinculação completa, isto aí tem que ser trabalhado. Mesmo esses têm que se trabalhar continuamente, porque quando menos esperarem estão se vinculando a alguma coisa. Estão se vinculando aos setores que coordenam, por exemplo. Tem que aprender a coordenar setores sem ter vínculo nenhum com aquilo. Quando vêm, estão se vinculando com as tarefas, estão se envolvendo com as tarefas. Quer dizer, isto tudo tem que ser trabalhado continuamente aqui na humanidade da superfície. Então, isto é o sentido desse grupo da Irmandade. Agora, se formalmente, se externamente algum deles tem um vínculo, então é inútil fazer este grupo, porque realmente ali não deve haver vínculo visível, concreto, material. Embora eles devem estar trabalhando esta desvinculação de outras formas, em outros níveis, mas enfim, nós precisamos disto aqui, já que não podemos todos estar nesta situação, porque é impossível dentro da organização das instituições nas quais nós encarnamos e que não há possibilidade de estar fora delas karmicamente por enquanto. E também não quer dizer que alguém que não é formalmente do grupo da Irmandade não possa ser mais desvinculados do que eles. Pode ser. Tão desvinculados que não conseguiram entrar em grupo algum. Então, isto é uma coisa que nós temos que estar tranquilos diante destas coisas. Porque nós vivemos dentro da relatividade, né? Vivemos em um planeta kármico, uma humanidade que não é iniciada. Então nós temos que estar muito tranquilos e irmos vivendo estas coisas com bastante atenção e bom humor, por estarmos na quinta raça, que deve ser uma raça onde todos deviam estar sempre sorrindo, mas ainda não é assim. Aquele sorriso da Gioconda, que não está dando gargalhada, não, é aquela coisa assim no rosto.